Caiu. O Odair Hellmann não é mais treinador do Santos Futebol Clube. A notícia acabou de ser anunciada nas redes sociais do Santos Futebol Clube. Eu já vou ler a nota para vocês. Antes disso, eu me apresento. Quem fala aqui é o Manu. Seja muito bem-vindo ao canal da Santos Mil Grau. Já peço para você ir deixando o like adiantado, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos envios e faça o seu cadastro aí na Betano, pelo link da Santos Mil Grau, beleza? Betano é uma das maiores casas de apostas que existem no mundo. Você pode apostar em futebol, MMA, Fórmula 1, boxe, o que você quiser. Bora para a nossa notícia. Depois do terrível jogo de ontem entre Santos e Corinthians e depois de meses e meses desse cidadão fazendo hora extra no Santos, porque deveria ter sido demitido ao final do Paulista, o Santos finalmente fez o que deveria ter feito já há algum tempo e anunciou a demissão de Odair Hellmann. Nota postada no Instagram do Santos. O Santos Futebol Clube comunica que Odair Hellmann não comanda mais o elenco profissional. O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira, dia 22, sua rescisão contratual em comum acordo com o clube. Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno e o preparador físico Rogério Dias. O Santos Futebol Clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras. É só com sorte mesmo para se dar a mim, porque se depender de competência, meus amigos... Bom, o Odair Hellmann faz uma campanha medíocre no Santos. Foram, acho que 34 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. Nada muito diferente de outros treinadores que passaram recentemente pelo Santos, como o próprio Lisca, enfim. Mas desde o começo do trabalho do Odair, para mim já havia ficado claro que ele não era treinador para o Santos Futebol Clube. O Odair, ele fez algumas boas campanhas durante a sua carreira no Fluminense, no Internacional, mas apostando em um tipo de futebol e tendo elencos com os quais fazia sentido você jogar daquela maneira. Em um tipo de futebol muito mais reativo, que não era muito de propor o jogo, que ganhava por um gol de diferença. E nesse trabalho de formiguinha, de golzinho, vitória por um gol em vitória por um gol, empate, ele chegou, acho que em quarto lugar no Campeonato Brasileiro com o Fluminense, quarto ou terceiro com o Internacional. Mas o Santos, desde muito cedo, ficou muito claro que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele teve uma pré-temporada completa, treinou com o Soteldo como meio armador. No intervalo do primeiro jogo, ele mudou. Ele jogou com essa formação por meio tempo. Depois de meio tempo jogando com o que ele treinou durante a pré-temporada inteira, ele desistiu da ideia dele e tirou o Soteldo da armação para botar ele como um extremo esquerdo. Enfim, jogos horrorosos como Santos 0, Guarani 2, a gente tomou um amasso do péssimo Guarani, que tinha acabado de contratar, vejam só, Neilton como grande reforço. Não vou nem falar das pancadas que a gente tomou em clássico, para o Palmeiras, para o São Paulo, o vexame contra o Ituano, ser eliminado da Copa do Brasil para o poderosíssimo Bahia, ser eliminado na Sul-Americana em um grupo fraco, com adversários fracos, e a gente poder ficar em último, a gente corre o risco de ser o último colocado desse grupo. E, enfim, a minha esperança é que com a saída do Santos de tantos campeonatos, a gente, com tempo para treinar, fizesse uma campanha até que decente no Campeonato Brasileiro. Não foi o caso. O Santos no Campeonato Brasileiro até que começou surpreendendo, né? A gente conseguiu algumas vitórias contra o América. Foi um bom jogo contra o América, é verdade. O Santos fez 3 bons jogos contra times da elite do futebol brasileiro, né? Da Série A, sob o comando do Odair Hellmann, contra o América, contra o Vasco, e já esse jogo contra o Vasco, a gente contou com o João Paulo, a gente contou com um pênalti não marcado, que é bem duvidoso e bem discutível. E depois disso a gente também fez um ótimo jogo contra o Bahia. Depois daquele 3-0 contra o Bahia, a gente se iludiu demais e daí em diante foi só ladeira abaixo. Assim. É incrível, só ladeira abaixo. Uma apresentação pior do que a outra. O Odair fez o time evoluir e ontem o grande sintoma disso foi ver o Santos perdendo por 2-0 e o Santos esperando o Corinthians no seu campo de defesa, não pressionando a saída de bola do adversário. Negócio irritante e absurdo. Mas, enfim, agora isso acabou. O Odair Hellmann deixa o Santos. O Santos atualmente
Deixa eu até pesquisar aqui para falar com mais propriedade, mas eu acho que ele é o 13º colocado. O Santos atualmente é o 13º colocado. A rodada ainda não terminou, tá? O Bahia e o Corinthians, o Bahia que é o 14º e o Corinthians que é o 15º, já jogaram a 11ª rodada. Os outros times que estão abaixo de Bahia, de Santos, Bahia e Corinthians vão jogar. Cuiabá, Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Curitiba. Mas no atual momento, repito, o Santos está a 5 pontos da zona do rebaixamento e está a 6 pontos do G4, porque o Atlético Mineiro ele é o 4º colocado e tem 19 pontos. Bom, assim, a gente está mais ou menos à mesma distância. Não é momento para a gente entrar em desespero. É momento para a gente ter muita calma e muita sabedoria. Principalmente a diretoria do Santos. Eu sei que essa diretoria só faz bobagem. Mas é momento deles acertarem. Por favor, acertem pelo menos uma vez nessa gestão. E tragam um bom nome. Detalhe para essa nota que ela não fala que o Falcão foi demitido. Né? Então o Falcão ele continua como sei lá, ele é fazendo o que ele sempre fez, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe a função do Falcão. Mas, independente do que seja, ele continua nessa função. Eu estou um pouco aliviado, confesso que eu estou um pouco aliviado, porque eu mesmo, quem acompanha os vídeos aqui da Santos Mil Grau sabe que eu fui um dos primeiros a pedir a saída do Dair, já no meio do Campeonato Paulista, e a gente perdeu o timing certo para demitir ele, que foi depois da partida contra o Ituano. Depois dessa partida, a gente tinha tempo para treinar, tinha uma segunda pré-temporada e tinha nomes no mercado, como o Dorival Júnior e São Paulo e livres. E depois que a gente não os demitiu, não demitiu o Odair, não contratou nenhum desses bons treinadores, eu comecei a pensar se fazia sentido a gente demitir, porque acho que para as aspirações do Santos no ano, principalmente depois de já ter caído na Copa do Brasil Sul-Americana, não sobrava muito. Quem a gente ia trazer para elevar o Santos de patamar? Mas o Odair ele conseguiu fazer o time ir evoluindo, né? Ir desaprendendo a jogar futebol, ir piorando a cada rodada, a ponto de a gente tomar um baile desse time arcaico do Luxemburgo, tá? O time do Luxemburgo não é bom. O time do Luxemburgo é ruim. Tava na zona de rebaixamento até ganhar da gente. E joga de maneira arcaica e pareceu um grande time muito organizado contra o Santos. Então eu tô aliviado. Comenta aí, deixa aí nos comentários as suas impressões a respeito dessa demissão. Eu acho que foi muito depois do tempo, foi 3 meses depois do devido, né? Da data devida, que era ao final da fase classificatória do Campeonato Paulista. Mas enfim, antes tarde do que nunca. Dessa vez, a gente pode falar que a diretoria, dessa vez que eu digo, na contratação do Odair Hellmann como um todo, a diretoria fez algo certo. Meu Deus do céu, mano, como assim essa diretoria fez algo certo? Veja bem, a gente pode afirmar com todas as letras maiúsculas e encher o peito para falar, quando perguntarem por que o Odair Hellmann foi demitido do Santos? Porque ele é ruim, porque o trabalho dele é uma merda. Desculpem o palavrão. Porque sim, a diretoria contrata ele depois do Brasileirão de 2022, dá toda uma pré-temporada para ele, dá algum investimento para ele, dá reforços. Chegaram o Mendonça, chegou o Dodi, chegou o Joaquim, o Soteldo, que já tinha voltado na temporada, ele retornou para o começo da temporada. Chegaram os caras do Água Santa, chegaram mais reforços que eu não vou. Chegou o Messias, enfim, deve ter chegado mais reforço. Mas ele teve reforços, orçamento, tempo. Então, ele não pode reclamar que ele não teve alguma dessas coisas. Ele teve tudo que um treinador precisa para implementar suas ideias, implementar seu trabalho. E ele fez um trabalho ridículo, muito ruim. Também peço para que isso seja alardeado nas redes sociais, tá? Porque devido aos acontecimentos do último jogo contra o Corinthians, muita gente desinformada pode começar a botar a culpa nessa saída do Odair Hellmann no que aconteceu na Vila ontem, né? O pessoal atirando rojões e depredando a Vila. Muita gente vai botar a culpa na torcida do Santos, o que não é verdade. O Odair está saindo porque ele é ruim, devia ter saído já no final do Paulista e está fazendo hora extra já há uns 3 meses, uns bons 3 meses. Então que a gente deixe isso muito claro. Último e não menos importante,
Odair Hellmans vai embora. Odair Hellmans. É bom tirar a maionese da dieta. Que a gente melhora. Odair Hellman vai, mas o Santos fica. E amanhã a gente tem que trabalhar. Depois de amanhã a gente tem que trabalhar. Depois tem jogo contra o Flamengo do Sampaoli. E tem campeonato. E a gente está disputando o campeonato, correndo algum risco de rebaixamento. É claro que a distância em pontos é quase que a mesma, do Z4 para o G4. Mas a gente precisa continuar se mexendo. Quem deve ser o treinador do Santos? Quem deve ser o próximo treinador do Santos? Eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Esse vídeo vai para o ar amanhã, tá? Eu já fiz uma pesquisa, eu já tinha essa pesquisa já feita. Eu vou citar 10 nomes, tá? Uma lista com 10 nomes, 5 gringos, 5 brasileiros. Todos eles possíveis dentro de uma possibilidade, alguns mais, outros menos. Mas aguardem o vídeo de amanhã, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Que alívio, né? Esse incompetente não treina mais o nosso peixão. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, por favor. Eu vou pedir para vocês uma ajuda. Eu estou com 2 metas de médio prazo. Uma é chegar nos 20 mil inscritos. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo. E a outra é monetizar o canal. Eu preciso de 5 mil horas de conteúdo de 4 mil horas de conteúdo assistido. Eu já estou com mais de 3.500 horas. Então, quanto mais gente ver esse vídeo, mais horas de conteúdo, mais minutos de conteúdo assistido eu tenho e mais vocês me ajudam a monetizar o canal. Beleza? Então, conto com vocês. Muito obrigado pela audiência. O Odair caiu. Não caiu todo mundo que devia. O Falcão continua, mas é um começo. E que a gente não se esqueça do principal. O grande culpado dessa situação toda é o presidente Andrés Rueda. Tá? E vai ter eleição esse ano. Tranquilo? Contamos com vocês. Eu sei que vocês contam comigo. Todo mundo conta, todo santista conta com todo santista. A gente está junto, a gente não vai deixar o Santos nessa hora difícil. Muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Deixa o seu like, faça o seu cadastro na Betano. E é isso aí. Aguarde o nosso vídeo de amanhã e para cima deles.